Bem, chegou o grande momento. Você agora já está com tudo organizado aqui no seu MT4. São, ó, dólar, euro, tudo aqui bonitinho. Você já se organizou, a tua planilha já está toda bonitinha. Agora a gente vai tratar, propriamente dito, do CSM. Vamos lá. No CSM a gente vai operar três coisas: ciclo, região e score, tá? Essa aula é exclusivamente sobre ciclo, tá? Na próxima a gente fala sobre as regiões e depois a gente vai falar sobre o score, tá? O ciclo parece óbvio, né? Ciclo, 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 parece bem óbvio, né? Mas vamos lá, vamos acrescentar os detalhes aqui, tá? Quando o score vem de baixo para cima, aqui ele conclui o ciclo dele. A partir deste ponto, nós passamos a ver ciclo de fraqueza, tá? Dívida de ciclo de fraqueza. E ao contrário, também é verdadeiro. Quando ele chega aqui embaixo, nós começamos a ver dívida de ciclo de força. Então, como a gente vai ler de forma bem simples essas linhas? A partir deste ponto, a gente começa a olhar para esse ativo como dívida de fraqueza, tá? Até que uma hora ela chega. Bom, a partir deste ponto, nós passamos a ver dívida de força, até que alguma hora ela chega. Bom, pois é, só que aqui não chegou. Voltou para fraqueza, força, fraqueza, tá? Aqui voltou para baixo, ou seja, você continua vendo o ciclo de força, tá? Alguma hora ela vai vir e vai concluir o seu ciclo aqui. A partir desse ponto, nós começamos a ver ciclo de fraqueza. Nós falamos assim: a partir desse ponto é dívida de fraqueza. Nós, até o final do treinamento, vamos repetir isso 1 milhão de vezes, então não precisa ficar preocupado, tá? Eu preciso só que vocês entendam o conceito e, com esse conceito, a gente vai acrescentar na próxima aula a região e na outra a questão do score, tá? Mas, a princípio, eu preciso que vocês compreendam muito claramente. Aqui concluiu o ciclo, aqui concluiu o ciclo. Aqui não concluiu, ou seja, está devendo, devendo. Já vou falar sobre isso. Aqui não foi conclusão de ciclo, porque não chegou lá em cima, aí voltou para a fraqueza. Aqui, aí aqui concluiu o ciclo, tá? Sobre esse detalhe aqui, isso aqui é muito importante para nossa análise, tá? Vou repetir depois um monte de vezes, mas para vocês já ficarem cientes, tá? Isso aqui é um ciclo normal, tá? Isso aqui é um ciclo normal. Isso aqui é um ciclo normal. A gente chama esse aqui de ciclo e esse aqui a gente chama de ciclo profundo. Na verdade, não tem muita diferença nesse momento, mas vocês vão ver que mais para frente esse ciclo profundo vai ser importante para a gente pegar scalp, tá? Que a gente vai ensinar vocês também a pegar scalp, isso vai ser muito importante. Então, entendam, ainda falando sobre ciclo, aliás, nós só vamos falar sobre ciclo aqui, né, nessa aula. Eh, esse é um ciclo. Vamos falar então agora de intensidade para depois colocar na
na balança, né, porque no final das contas, tudo que a gente vai aprender durante esse treinamento é para estruturar a moeda, estruturar o ativo. Então, o quanto é que vai na balança cada peso desse, tá? Nós vamos discutir muito isso depois nas análises, mas a princípio eu já preciso que vocês entendam isso aqui, ó. Isso aqui é um tipo de ciclo, e isso aqui é outro. Qual é o que é mais forte? Qual é o que nos dá mais, eh, nos leva mais presença na análise? Óbvio que quanto mais abaixo, melhor, né? Isso é uma questão até de região. Mas não vamos falar de região agora, vamos falar só de ciclo. Esse ciclo completou? Não. Esse ciclo completou? Não. Está devendo. Então, quando a gente olha aqui, nós olhamos isso aqui como dívida de ciclo. Provavelmente alguns de vocês já podem ter ouvido falar, mas é dívida de ciclo. O que que significa dívida de ciclo? É que quando acontecer, vai ser com mais potência. Note bem. Aqui veio, fez o ciclo de fraqueza, devendo o ciclo de força, fez o ciclo de força, devendo o ciclo de fraqueza, fez o ciclo de fraqueza, devendo o ciclo de força. Nossa, não conseguiu subir. Foi, não conseguiu subir. Ele poderia fazer isso aqui muitas vezes. Aí, quando ele consegue, é sinal que vai ter uma potência maior. Não é uma potência, é uma intensidade maior. Ou seja, quando a gente depois, no futuro breve, estiver fazendo a análise do ativo e tivermos fazendo a estruturação, isso aqui tem que ser levado em conta. Vou mostrar para vocês. Dívida de ciclo acumulada. Então, aqui, por exemplo, vou dar uma pincelada aqui. Esse é o dia da abertura, tá? Ó, 0 hora. Esse é o dia da abertura. O que que nós olhamos aqui? Ah, o H1 está devendo o ciclo. Digamos que daqui para lá não existe, tá? O H1 está devendo o ciclo de força acumulado há 2, 3 dias. Ah, Mari, então tranquilo. Quando tiver devendo o ciclo de força assim acumulado, é só entrar que arrebenta. Não, isso é apenas um tijolo, tá? Vocês vão ver que a gente vai ter o ciclo, a gente vai ter o ciclo com dívida, o ciclo com dívida há quanto tempo? Se esse ciclo com dívida é em H1, H4, depois a gente vai ter as regiões e os scores. Isso em todos os time frames, mas fiquem tranquilos que vamos fazer a construção desse conhecimento. Por enquanto, a gente precisa entender apenas o que que é ciclo. E, obviamente, também o ciclo acumulado, que é o ciclo que não foi feito normalmente. Aqui nós temos um ciclo por fazer, né? Que provavelmente o que que vai acontecer? Ele pode descer, retornar, acumular para depois descer, para fazer o seu ciclo, ou ele pode vir direto e fazer o ciclo normal. A partir desse ponto, a gente passa a ver dívida de força, ciclo de força, tá? Bem, duração desse ciclo, pessoal. Esse time frame é de 1 hora, tá? A duração do time frame de 1 hora normalmente é aqui, ó. A gente pode ver, ó, é um dia, tá? Aí, ó, nesse dia ele já fez o ciclo, já voltou. Esse aqui não fez, acumulou durante o dia todo. Esse aqui desceu para fraqueza, subiu novamente para força, mas não tinha feito o ciclo, ele só foi concluir o ciclo aqui. Então, nós entendemos que o H1 é o ciclo de um dia, 2, 3. A gente já viu o ciclo de H1 devendo o ciclo por mais de 7 dias. Mas, vamos lá. Vamos mudar de time frame para a gente entender a duração do ciclo. Vamos para H4 aqui. No mesmo ativo, tá? Continua aqui no NZT. Ó,
No H4, ele já fez os ciclos mais ok. Ó, veio, fez o ciclo de completou o ciclo de força, ciclo de fraqueza, ciclo de força, ciclo de fraqueza. Aqui, ó, acumulou, ficou devendo o ciclo. Então, o que que acontece? Quando esse ciclo tá, não chegou a ser concluído, é interessante, olha a inclinação disso aqui, depois a gente vai ver nos scores, tá, a respeito disso. A gente tem uma potência grande, porque é como se fosse uma mola encolhida, é como se fosse uma garrafa de champanhe cheia de pressão. Conforme acumula, vai acumulando. Digamos que ele tivesse feito esse ciclo, não tivesse alcançado, tivesse descido, não tivesse alcançado, tivesse descido, aqui seria uma potência muito maior, tá? Então, quanto mais acumulado, mais a gente espera um portfólio explosivo, com maior performance, com mais pontos, entende? Então, na hora de levar para análise, para estruturação, nós vamos ter isso em conta, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, porque está faltando um detalhe para mostrar para vocês. Vamos para o D1. Ah, perfeito. É isso aqui. Vamos lá. O que que. Ah, Mário, mas e o D1, ciclo? Olha só, o ciclo funciona para todos os time frames de forma igual, tá? É fractal. Acúmulo, ciclo. No caso aqui, está devendo ciclo de fraqueza. E eu vou explicar por quê. Porque aqui não concluiu o ciclo. Não concluiu o ciclo. Então está devendo ciclo de fraqueza. Vamos ampliar bem. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Quase completou aqui, mas não completou. Escutaram? Não completou o ciclo. Isso faz toda a diferença na análise. Preste atenção. Você vai prestar atenção em cada detalhe que eu te ensinar, porque cada detalhe vai fazer toda a diferença. Se você quiser anotar no seu caderno, anota. Mas eu vou falar isso 1000 vezes. Não se preocupe. Presta atenção aqui. A diferença. Quando eu olho esse time frame, pode ser D1, H1, pode ser H4, eu vejo uma dívida de ciclo de fraqueza. Por que que faz toda a diferença? Porque você pode achar que é isso aqui, mas não é. A dívida é de fraqueza, porque não fez o ciclo aqui. Então, às vezes uma análise que você pode falar assim: "Ah, pô, aqui fez o ciclo, então aqui, ó, força, fraqueza, força". Opa, não. Essa força aqui pode não vir, porque aqui pode acontecer isso, para depois subir, porque todo ativo tem que fazer o ciclo. Ele vai fazer o ciclo, uma hora ou outra. Então, ah, Mário, então você está dizendo que daqui vai vir uma fraqueza? Não, eu estou dizendo que não fez o ciclo. Isso é um ponto que você tem que levar em consideração no peso da estruturação do ativo, tá? Então, aqui ele pode até fazer isso, voltar lá para cima, para depois vir fazer o ciclo. Aí aqui a gente teria um acúmulo, tá? Isso é possível, tá? Porém, não é o provável. O provável, sempre o mais provável, é que toda moeda faça o seu ciclo normal. É isso que a gente vai colocar no nosso rol de probabilidades. Então, nesse ativo, que no caso é o NZD, aqui a dívida de ciclo é de fraqueza, nesse caso, tá? Vamos dar uma olhadinha no mensal? O mensal, ele está com dívida de ciclo acumulada há um tempão. Tá, vamos falar sobre aqui o mensal. Ah, Mari, então tá devendo o ciclo. Você falou que está devendo mó tempão, né? Porque não fez isso, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou sair comprando aqui porque deve ciclo de força. Tá, é o seguinte: deve ciclo de força. Porém, isso aqui é o mensal. Quanto tempo?
você acha 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Pode levar 1 ano ou 2 para esse ciclo se concluir. O que a gente estava falando sobre o H1, que leva 1 dia, 2 dias, um ciclo mensal leva 1 ano, 2 anos. Então, ah, Mário, mas você acabou de dizer que tem o mesmo peso. Não, tem a mesma função, tem o mesmo significado, só que uma vez trabalhando mensal, nós temos que entender que o time frame mensal, cada score é 1 mês e vai levar um mó tempão para fazer esse ciclo de força. Até chegar nesse ciclo de força, vão haver meses de fraqueza, vão haver muita coisa vai acontecer até isso aqui chegar na força, tá? Só que com o passar desse treinamento, vocês vão saber identificar isso com tranquilidade. Então não se preocupem nesse momento. Nesse momento eu preciso que vocês entendam o que que é o ciclo, a intensidade dele e a dívida para levar em consideração depois na hora que nós estivermos fazendo a estruturação da moeda, tá? Aqui, no caso, completou o ciclo de fraqueza aqui e desde então deve ciclo de força no mensal, tá? No semanal, poxa, também temos nesse caso, nesse ativo, também temos uma dívida de ciclo enorme, tá? Olha só. Quando aqui, pessoal, quando o gráfico não tiver completo, você altera o time frame e volta, que ele faz a leitura, tá? Nesse caso aqui, não fez o ciclo, foi fazer o ciclo, aqui fez o ciclo, não tenho certeza. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Para isso, a gente vai ampliar até o máximo de zoom para saber. É assim mesmo, tá, pessoal? Tem que ampliar mesmo. Olha, aqui a gente consegue ver ciclo feito, tá? Porque fechou um score abaixo da vermelha. Ciclo feito, tá? Então, a partir daqui, deixa eu voltar aqui. Caramba, vamos lá. Aqui não fez o ciclo, tá? Mas aqui fez o ciclo. Então, a partir desse ponto, o que a gente espera é dívida de ciclo de força. Ah, Mário, mas não aconteceu. Tudo bem, voltou para fraqueza, continua devendo ciclo de força, desde aqui, ó. Aqui completou o ciclo de força e aqui completou o ciclo de fraqueza. Então, a partir deste ponto, está devendo o ciclo de força, tá? Em termos de ciclo, só que o ciclo o ciclo é apenas um dos fatores que nós vamos levar em consideração para fazer a estruturação do ativo, tá bom? Então, sobre ciclo, eu acho que a gente concluiu tudo. Vamos falar de novo sobre ciclo quando a gente estiver falando na próxima aula a respeito das regiões e também do score. Ou seja, a gente vai repetir ciclo, região e score a todo momento. Nesse momento, acho que é o suficiente vocês entenderem essa questão do ciclo. Ciclo feito, ciclo por fazer, né? Qual é o ciclo que está devendo, e se está devendo acumuladamente, de forma acumulada, tá? Então, a aula está concluída, a gente vai agora passar para a aula de regiões, tá bom? Mas a gente vai estar sempre revisando, todas as aulas a gente meio que revisa tudo, e aí vai mantendo vocês sempre afiados para quando a gente chegar logo logo na estruturação do ativo, vocês estarem violentos, tá bom? Vamos lá, deixa eu desligar aqui.